Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Ela é socióloga, especialista nesse assunto e ela veio trazer para nós um pouco de história, um pouco de conhecimento, um pouco de verdade sobre assuntos muito relevantes na atualidade. Fiquem com a gente até o final. Faça uma reflexão, porque vai ser muito importante. Deise Dias, socióloga. Boa tudo noite. Bem? Tudo Boa noite, bom? Deise. Uma honra para nós. Uma alegria aqui, ser convidada a fazer parte desse espaço, desse tempo, desse momento. A gente está aqui para a gente pensar um pouquinho nessa tarde, refletir um pouquinho sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, a situação do nosso país. Nada melhor como uma socióloga para explicar para nós. É sempre um desafio, né? É sempre você analisar de uma forma geral, fazer uma análise como que está a sociedade, como que está indo o mundo, o que está acontecendo. Então, queira ou não, a gente já fica com uma ótica de observação, né? Perfeito. E a gente entende que o país agora está num caldeirão. E eu sei o país que você está fervendo. Uma estudiosa, né, desses assuntos. Estudou bastante sobre socialismo, comunismo, capitalismo. Eu acho que pode trazer bastante conhecimento. Eu sou cristã, né? Então, eu nasci num lar cristão e quando a gente começa a estudar de uma forma mais técnica algumas coisas, você começa a perceber que existe muito mais do que só uma questão política, uma questão de partidos, ou uma questão de posicionamentos ou de interesses. Existe toda uma construção, né? Uma construção que vem sendo feita desde o século XVII, século XVIII, século XIX, onde aflora tudo isso. E a gente vai vendo que a ideia, o pensamento é realmente tornar uma nova sociedade, uma sociedade de uma nova raça, digamos assim, mas uma sociedade onde sejam desconstruídos os valores cristãos, os valores judaicos, os valores que, na verdade, uniram a sociedade, que fizeram com que a nossa sociedade fosse melhor. Esses valores é que têm sido combatidos e que muitas vezes as pessoas não percebem. Às vezes eles acham que é só uma questão de política, uma questão de identificação com o político ou a identificação com alguém, e é muito mais sério do que isso, porque quando nós estamos tratando de política, e nós como cidadãos, nós temos que tratar de política, quando nós estamos pensando nisso, existe toda uma questão de leis, uma questão de estrutura mesmo que está sendo tomada. E hoje a gente olha só a questão do Brasil, mas o mundo inteiro tem passado, vem passando, né, já passou, está passando por isso. Então, a gente vê que é uma coisa muito mais séria, que não é só uma questão entre homens, mas é uma questão espiritual. Então, teve um autor chamado Thomas More, que ele escreve um livro que é Utopia. Esse livro, ele trata de uma ilha, onde as pessoas vão para essa ilha e todos não precisam ter muitos esforços, todos ganham a mesma coisa, todos têm a mesma coisa, há uma liberdade dentro daquele lugar, há uma aceitação de um com o outro, então as pessoas não precisavam ter grandes esforços, era uma ilha da fantasia, digamos assim. É praticamente o Éden. É uma utopia mesmo, algo que não vai alcançar, mas algo que fosse maravilhoso. Então, a partir desse pensamento de Thomas More, começam a surgir algumas ideias de transformar a sociedade. Vamos pensar que o socialismo, ele não tem primeiro o nome de marxismo, que o marxismo vem depois, com a escola de Frankfurt, mais forte, mas o socialismo, ele surge na Revolução Industrial, onde a gente vê uma Europa que está progredindo, né, que está crescendo muito, e lógico, existe muitas disfunções dentro desse crescimento, porque é muito recente, então existem muitos problemas, existe sim uma questão de pobreza, existe uma questão de alguns dominando, os mais fortes dominando sobre os mais fracos, isso tudo é muito real. E dentro dessa situação que acontece na sociedade, eu não quero aprofundar demais para a gente não ficar muito num assunto só, começam a surgir pensadores de como nós vamos resolver esses problemas sociais.
né? Que os problemas sociais, eles são de uma camada mais ampla, não é só dar circo e pão, não é só você alimentar o povo, é mais do que isso, né? Nós resolvermos mesmo esses conflitos. E aí vão surgindo algumas ideias, como que nós vamos fazer com que os dominadores não dominem sobre os mais fracos, como que nós vamos fazer com que haja uma justiça social, como que nós vamos fazer que haja uma igualdade, que as pessoas sejam... Baseado um pouco nessa questão, também nisso, né, porque digamos, um pensador, ele se baseia em muitas fontes, ele nunca se baseia em uma só fonte, mas Karl Marx, ele analisando esse momento social, ele pegando um pouco dessa ideia da utopia, ele pensa nessa sociedade. Só que ao invés de fazer uma sociedade pacífica, gradual, que vai mudando aos poucos, ele pensa numa revolução da luta de classes, né? Então começa ali uma situação em que Marx vai escrever o Capital, e ele vai desenvolver um pouco esse pensamento dentro dessa luta de classes, que é o oprimido e o opressor, né? Então vamos pensar essa rivalidade em que o oprimido, ele precisa se levantar e dar um grito de basta e se opor a esse opressor, né? Então mais ou menos isso, né? Não quero me aprofundar muito, mas é mais ou menos isso. Só que logo depois começam outros pensadores e dizem, olha, eu até acho que tem que ter uma revolução, que tem que ter uma mudança, mas isso não pode ser uma revolução armada, não pode ser uma revolta, porque alguns intelectuais mais pensadores, mais, digamos, intelectuais mesmo, eles começam a dizer, olha, é possível a gente mudar a partir de mudar o pensamento das pessoas. E olha que interessante, a Bíblia diz assim que nós temos que mudar o nosso entendimento, né? A mudança de entendimento, ela vai gerar uma transformação. E eles pegam mais ou menos esse gancho e dizem, olha, se mudar o pensamento do povo gradualmente, sem muito esforço, as pessoas vão começar a mudar, então vai começar a tomar os que estão embaixo, vão começar a tomar o poder e subir e igualar todo mundo. E vai ter essa reforma, digamos assim. Isso é o pensamento do socialismo fabiano. Então vamos pensar, existem duas linhas de socialismo, né? Existe o socialismo revolucionário, que é aquele de Che Guevara, vamos pegar a arma, vamos à revolução, vamos para a guerra, vamos tomar a força, vamos tomar o poder, a força, vamos enfrentar isso, né? MST, essas coisas assim, é um socialismo mais revolucionário. E existe um socialismo que surge na Europa, em Londres, logo depois que Marx morre, esses homens começam a pegar as ideias de Marx e diz, olha, é possível fazer isso, mas a gente pode fazer de uma forma mais gradual, a gente pode começar essa mudança de uma forma mais intelectual. E surge o socialismo fabiano. Fabiano porque tinha um general de guerra romano, que era Fábio Máximos, acho que esse era o nome dele. E quando ele ia para a guerra, ao invés de ele enfrentar os campos de batalha de frente, como os romanos faziam, ele ficava muito tempo naquele território e ele ia minando, de alguma forma, aqueles soldados, enfraquecendo aquele exército. Então, quando ele ia enfrentar, aquele exército já tinha uma apatia, aquele exército não conseguia mais resistir. Porque ele ia convencendo e mudando o exército mentalmente, com estratégias. Meu tá? Deus. Esse socialismo, algumas pessoas dizem hoje assim, eu não acredito que o PT vai fazer uma revolução armada. Eu também não acredito. Não vai mesmo. E não vai fazer. Até porque o Brasil, ele tem um socialismo fabiano, que já começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso. E em cima disso, desse socialismo fabiano lá de trás, então teve muitas tentativas, né, para que o socialismo imperasse e tal, e aí teve na Itália, daí teve um revolucionário que é o Antônio Gramsci, e ele foi à luta armada, pegava as armas e tal, e ele foi preso, ele ficou, parece que foram 30 anos que ele ficou preso. E nesses 30 anos ele fez os cadernos de Gramsci, que ele vai escrevendo as ideias. E ele diz realmente, não precisa revolução armada, porque quando você desarma um povo mentalmente, você triunfa sobre ele.
E aí Gramsci começa a dizer, você tem que atuar nas 7 áreas de influência, ele não fala exatamente com essas palavras, 7 áreas de influência é um termo mais novo, mas você tem que atuar na sociedade e mudar a mentalidade das pessoas, e você não começa por baixo. Porque os revolucionários, eles pegavam as pessoas, digamos, os operários, e se levantavam contra os proletários. Então, eles pegavam aquela luta ali, as greves, e começavam e se revoltavam contra os que estavam acima. E Gramsci diz o seguinte, você começa por cima, você começa mudando a cabeça de quem está em cima e não de quem está embaixo. Então você começa pelos intelectuais, você começa pela educação, você começa pelos professores, você começa de um outro nível. E quando você vai mudando de lá, você consegue alcançar lá embaixo. As massas. As massas. Que daí você vai fazer uma hegemonia cultural, onde todo mundo vai pensar a mesma coisa e vai pensar para o bem. Então não vai ter revolta, não vai ter revolução, e passivamente o povo aceita isso. Aceita e como uma coisa boa, como se uma fosse coisa boa. a melhor... Uma justiça social, Exatamente. O politicamente correto, Exato. E aí todo mundo... Uma defesa das minorias. A defesa das minorias. E foi isso que Fernando Henrique começa e faz nas universidades. Por que hoje nós temos as universidades que são tão socialistas? Uhum. Porque foi trabalhado há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, foi trabalhado em cima dos intelectuais, dos professores, que foi passando para os alunos. Nós fomos recebendo uma educação dentro das escolas, totalmente socialistas, com filmes socialistas, desenhos. Isso é mundial, né? Ah, porque daí entrou nas casas. Entrou nas casas e aí você... São as 7 portas, né? Quais são as 7? 7 áreas de influência, 7 áreas de influência. Que é a religião, a família, a educação, a mídia, o governo, a economia e a política, né? O governo. Então, são 7 áreas em que você vai se infiltrando e vai mudando a mentalidade. Então, quando você corrói, digamos, as bases que dá a estrutura, você enfraquece. E hoje a gente vê esse pensamento, essa onda, que é mundial, como você falou, infiltrada em todas essas áreas, né? Dentro das igrejas. Sim. Dentro Aí das a gente teve a teologia da libertação no final dos anos 80. Dentro a gente da que igreja viveu, católica, né? A gente que viveu, inclusive na igreja evangélica, existem correntes também que aceitam essa teologia, digamos, da libertação. Aí nós temos Paulo Freire no Brasil, da educação, patrono da educação, que convenceu tudo isso. Nós temos uma mídia que trabalha massivamente para essa questão do gramscismo, né, do marxismo cultural, onde as pessoas vão pensando dessa forma e vão achando que pensar diferente não é coerente, não é justo, não é legal, não é bom, porque você não está pensando nos outros. Mas a grande sacada é que o socialismo, e principalmente o socialismo fabiano, ele não está pensando na redistribuição de renda só. Existe... Até o Lula falou isso agora recentemente. Ele disse, olha, dar comida para o pobre é fácil. O pobre se contenta. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Agora, recente, eu acho que é até do segundo turno. Ele disse, dar comida para o pobre é fácil. Porque eles estão com uma mente cativa. Né? Uma mente cativa dentro de uma ideia socialista. E aí a gente vê isso e vê a questão do socialismo fabiano. Não é essa redistribuição de renda para os pobres, mas é a concentração de poder para poucos. Então, existe uma economia que está trabalhando, essa é uma outra questão da economia, porque, embora eles não apoiem o liberalismo, vamos pensar um pouquinho sobre o que é o liberalismo. O liberalismo é assim, ó, eu vou falar nas minhas palavras, da minha linguagem, tá bom? Deus nos fez únicos, e cada um com um potencial. Ok? Perfeito. Dentro do nosso potencial, nós temos que desenvolver o nosso potencial para nós chegarmos em algum propósito, em algum objetivo. Vamos pensar, se você não estuda, se você não se esforça para melhorar, se você não tem um autogoverno, você não vai ter um desenvolvimento pessoal, ok? Mas se você se esforça, você vai ter um desenvolvimento pessoal. Dentro de cada um existe um potencial. Deus nos fez com uma identidade e um potencial, ok? Tá. O liberalismo, ele parte dessa ideia, que todo ser humano tem um potencial, que todo ser humano é capaz, se ele se desenvolver.
Quando a gente fala de liberalismo econômico, a gente está dizendo o seguinte: você tem uma empresa, você é capaz de desenvolvê-la. Use o seu potencial para alcançar o seu objetivo. E o socialismo, ele já trata todos como iguais, no sentido de que, porque o liberalismo, ele parte do seguinte premissa: para nós termos uma competição justa, nós temos que partir de uma plataforma. Vamos pensar numa corrida, tá? Nós estamos numa corrida de crianças ali. Quando você vai colocar as crianças numa cancha para correr, você faz uma linha e diz: a partir desse ponto, todos vão correr e chegar no outro ponto. Isso é uma corrida justa, porque está saindo do mesmo ponto de largada. O liberalismo, ele pensa da mesma forma. Eu tenho que dar as condições, o governo ele tem que dar as condições básicas para que todos possam sair de um determinado ponto de uma forma igual e possam competir e desenvolver e liberar o seu potencial. Dá para entender? Dá para entender. O socialismo diz o seguinte: você não precisa liberar teu potencial. Né? Você passa uma régua e todo mundo é igual. Não há diferenças. E Deus não nos fez iguais, Deus nos fez diferentes. Porque as nossas diferenças acrescentam sobre outras vidas. Então o socialismo, ele mata essa questão identitária, né? E a proposta socialista econômica é isso: você fica tudo igual, você não precisa. E a concentração de renda agora não é nessa distribuição, mas são poucos ali que vão deter o poder, porque não é a redistribuição de renda, é a concentração de poder. É o totalitarismo. Que é o globalismo. Não é mais um totalitarismo como foi de Hitler, como foi de Stalin, não é de Lenin, não é mais nesse sentido. Mas é no sentido que se eu retenho o poder econômico, Poder econômico na mão de poucos, eu manipulo as massas. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, é uma concentração da renda na mão desses poucos. Por isso que os grandes bancos estão investindo na campanha do Lula. Por quê? Porque se ele concentrar o poder, né, que é uma ideia contrária do liberalismo, né? O que acontece? O que o nosso presidente fez? Ele pega e tira, vai abaixando os impostos. Lembra a linha de saída? Ele deixa a linha de largada para a corrida mais justa. Porque baixou os impostos, eu consigo competir no mercado. Então, eu sou mais livre para competir. Agora, o socialismo, ele vai encher a máquina. Ele vai fortalecer o Estado é poderoso, o Estado é muito forte, e é o Estado que vai fazer a redistribuição. Só que isso não é justo, não é correto. Não sei se dá para entender. Claro. Se as pessoas, você veja bem, se é um número pequeno de pessoas que controlam toda a renda e dita aquilo que você vai para a massa, né? Ó, para vocês isso aqui, nós que vamos distribuir, nós que vamos mandar. Isso. Eles não são pessoas como nós? Sim. Como é que o outro vai saber o que é melhor para mim mais do que eu mesmo? É a dominação, né? É a dominação, exatamente. E aí o que eles querem? Quanto mais emburrecido for a população, emburrecida no sentido de passiva, de não questionar, de aceitar passivamente, de lutar pelas pautas do politicamente correto, de olhar, seguir as massas, quanto mais massa for, melhor é para eles dominarem.